Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Hoje eu queria fazer uma coisa mais expositiva, né, uma introdução mesmo, né, aos livros sapienciais e especificamente para que a gente tenha uma noção do que cada um fala, qual é realmente o que se pode extrair deles, né, que é uma coisa muito preciosa. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre uma perspectiva dos livros sapienciais. É importante lembrar que os livros sapienciais, eles ocupam um bloco, um terceiro bloco nos livros da Bíblia Católica, né? Depois do Pentateuco e dos livros históricos. Não sei se vocês têm familiaridade com esses livros, se vocês já leram esses livros sapienciais na Bíblia. E são 7 os livros, né, sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Sapiencial vem da palavra latina sapientia, né, que é sabedoria. Sabedoria no sentido de saber viver bem. Sabedoria não está conectado a conhecimento intelectual, isso é importante a gente saber, mas a saber como viver. E essa sabedoria, ela é transmitida geracionalmente. O que isso significa? Que é de geração em geração, que faz parte da nossa ancestralidade. E a sabedoria, ela é muito mais antiga que os próprios textos bíblicos, né? A sabedoria existe em todas as culturas, em todos os povos. E ela pode ser identificada através da luta em defesa da vida, dos costumes e da cultura dos povos. Essa literatura sapiencial, ela nasce do cotidiano, nasce do dia a dia, quando você tem famílias reunidas. Não sei se vocês têm o hábito, mas eu tinha muito esse hábito quando mais nova, né? De sentar na roda com os tios avós, ouvir conversa, tomar chimarrão. Cada região tem a sua cultura do que bebe, né? Na roda, assim, das famílias. E essas trocas de experiência, a amizade, família, educação, conselhos, orientações que são passadas de uma geração a outra. E isso é que forma e que molda a nossa maneira de tomar decisões, por exemplo. Então, esses livros sapienciais, eles nasceram a partir dessas descobertas, dessas experiências no povo de Israel. Os povos vizinhos de Israel tinham isso, e as culturas que envolvem as influências que Israel sofreu de fora, todos esses tinham seus livros de sabedoria. E é importante lembrar que um pouquinho da história de Israel, né? É preciso ter a noção de que existem 3 períodos principais na história de Israel, que baseados na época do exílio na Babilônia, mais ou menos entre 587, né, a 516, antes da Era Comum. Foi a época do exílio na Babilônia, que o reino de Judá, o reino do sul, foi levado e deportado para a Babilônia. Esse período de exílio marca o início da maior produção dos textos sapienciais. A maior parte deles foi escrita nesse período em diante. E alguma coisa foi redigida antes. Mas é muito importante que todos os livros, a gente saiba que todos os livros sapienciais têm o seu contexto, têm o seu porquê, têm a sua justificativa, né? Porque eles são assim ou porque tratam de determinados assuntos. Então, vamos imaginar que os livros sapienciais são uma busca por aquilo que é ético,
por um testemunho de encontro em todos os espaços da vida. Então, isso significa que não é apenas no seu momento, por exemplo, de oração, que você está em contato com a sabedoria desses livros. Não, é exatamente no seu dia a dia. A sabedoria, ela é formada como uma árvore. Ela se dá no chão da vida em direção aos céus. Ela vai se moldando, se desenvolvendo de acordo com aquilo que o ambiente lhe permite desenvolver. Essa espiritualidade, ela dá ênfase à centralidade dos relacionamentos. E é por isso que nós vamos ver nos Sapienciais, por exemplo, muita coisa concreta, relacionamentos entre amantes, entre pais e filhos, entre chefe, né, patrão e trabalhador. Então, essas relações vão estar muito presentes nos livros sapienciais. A espiritualidade sapiencial ou da sabedoria, ela é libertadora, tanto no nível pessoal quanto socioeconômico. O que isso significa? Que nós precisamos levar em conta que é exigido de nós uma transformação humana radical, sempre pensando em como viver como irmãos e irmãs livres do domínio e da exploração humana, e libertando-nos também das cadeias que nos oprimem emocionalmente e psiquicamente, né? Os temas tratados por essa literatura, a literatura sapiencial, têm caráter universal, valem para todas as épocas, apesar de terem um contexto histórico específico na história do povo de Israel, eles são relevantes, são temas relevantes para todas as épocas, para todos os tipos de pessoas. E algumas características que são interessantes de saber que elas existem na língua hebraica, que é a língua original em que esses textos, a maior parte desses textos foi escrita, é porque há um tipo de reflexo nos rituais das práticas orantes, né, do cristianismo, que tentam imitar algumas dessas características da literatura hebraica, como, por exemplo, o paralelismo. Paralelismo vocês vão ver muito quando leem, por exemplo, Provérbios tem muito mais paralelismo do que todos os outros. Quando você tem uma frase e uma segunda frase que fala algo da primeira, modificando um pouquinho. Por exemplo, o sol sempre nasce, agora eu estou inventando, tá? O sol sempre nasce para um propósito. Linha 2, ainda que o sol nasça, a noite ainda chega. Então, eu inventei um paralelismo, uma frase falando do sol nascente e uma segunda frase retomando o sol nascente, mas acrescentando o tema da noite. Não sei se ficou claro, mas essas duas linhas, esse tipo de construção, nós chamamos de paralelismo. E você vai encontrar isso em todos os livros sapienciais. Repetições duplas de frases que falam das mesmas coisas, que fazem conexões entre si, e que é importante a gente perceber que isso é repetido no gênero que nós chamamos de litania, que é a oração, né? Essa prática da literatura orante, né? Ela repete também, ela faz sempre duplas de frases que repetem temas entre si e que estendem um pouco dessas informações. Uma outra informação que eu considero importante é o uso da palavra lei, que quando essa palavra é usada, ela é uma tradução, eu considero uma tradução um pouco pobre da palavra Torá, do hebraico. Porque Torá não é exatamente lei. Torá é ensino, instrução. Então, quando você falar a palavra lei, sendo uma citação dos textos sapienciais, tenha isso em mente, que não existe, outra coisa interessante, eu estou abordando alguns elementos linguísticos importantes, é que não existe uma distinção clara no Antigo Testamento entre alma e espírito. Isso foi um desenvolvimento posterior na teologia, né?
Mas a palavra ruach, que seria o vento, o sopro, ou o fôlego de vida que Deus soprou, tem muito mais a ver com essa concretude. É um fôlego, é aquilo que nos torna seres viventes, é aquilo que nos faz permanecer em pé. E a palavra nefesh, que muitas vezes é traduzida com alma, não é exatamente a alma que nós entendemos, diferente de espírito, né? Então, quando se fala de... olha só que interessante. O hebraico é uma língua muito concreta. Então, quando a gente vê na Bíblia assim, a pessoa está com toda a sua vida dedicada a isso, no texto hebraico não está escrito assim, ele está escrito com todos os seus rins. Ele está dedicado a isso, entende? Então ele usa muitas figuras concretas no hebraico. É muito interessante. E nefesh, que é traduzido por alma no Antigo Testamento, na verdade significa garganta. E isso é fantástico. Por quê? Porque quando Deus moldou o Adam, né, que é a pessoa, ele soprou nas suas narinas, ruach, que é o sopro, o fôlego de vida. Mas ele soprou aonde? Em nefesh, na garganta da pessoa. Então, não ele não soprou o espírito sobre a alma, não, é tudo concreto mesmo. O fôlego de Deus entrou na garganta do ser humano e ele pôde então falar. E isso é fantástico, porque foi pela palavra que Deus criou todas as coisas, e é na garganta que começa a vida do ser humano. Veja que essas figuras, elas são muito poéticas, e poesia é o que há na literatura sapiencial. A gente precisa começar a ler e imaginar as figuras que são trazidas através do texto. Eu sou suspeita por falar, mas eu sou apaixonada por literatura, né? Então, essas imagens são muito, muito bonitas. É importante a gente entender as figuras de linguagem que são usadas. Então, por exemplo, quando se fala de pastor e ovelhas, nós temos que tomar cuidado, porque nossa mente está já domesticada por 2000 anos de história da igreja. Só que quando esses livros foram escritos, não tinha esses 2000 anos de história da igreja, era outro entendimento desses termos. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando se fala de pastor, está se falando de autoridades civis, está se falando de rei, de governantes. Não tem nada a ver, por exemplo, com uma restrição a autoridades religiosas. Então, as ovelhas são o povo e o pastor é a autoridade civil. E tanto que Ezequiel fala sobre os pastores que pastoreiam o próprio umbigo, Ezequiel 34, ele está falando das autoridades do povo, né, das autoridades civis. E isso é importante que a gente identifique quando se fala dessas figuras, a que elas se referem, né? Quando se fala de ungido, não está necessariamente falando de Cristo, está se falando possivelmente da figura do rei. Porque os reis eram ungidos e os reis eram representantes da divindade. Então é importante a gente entender que havia toda uma teologia em torno da monarquia, aliada ao poder, e que era denunciada pelos profetas. Esse contexto é o contexto dos livros sapienciais, né? De figuras que vão estar constantemente ali nas nossas leituras. Então, vamos falar um pouco de cada um. Jó, falando do livro de Jó, nós sabemos que ele tem uma estrutura bem, bem fácil de identificar, que os 2 primeiros capítulos você tem um prólogo em prosa, né? Que é um texto narrativo, uma historinha, né? Os capítulos 3 até o 31, que é o miolo grandão do livro de Jó, você vai ter um diálogo inverso. E é interessante que esse diálogo entre Jó e os companheiros dele, eu nem vou chamar de amigo, porque se aquilo é amigo, né, eu prefiro ficar sozinha. Você tem Jó e os companheiros dele,
que ficam dialogando, só que os diálogos são todos em forma de poesia. E a maior parte do livro de Jó vai abordar esse tipo de discussão. Aí você tem, por exemplo, os capítulos 32 a 37 são alguns discursos em verso. E do 38 ao 42 você vai ter um grande diálogo em verso entre Deus, entre Javé e Jó, que é particularmente a minha parte favorita. Então, é muito, muito interessante. Eu até trouxe uma tradução que eu quero ler. Acho que eu vou ler agora, rapidinho, um trecho, porque eu tenho uma tradução, não sei se vocês conhecem, que se chama A Mensagem, feita por Eugene Peterson. Essa, na verdade, não é exatamente uma tradução, né? É tipo uma paráfrase. Mas o que o Eugene Peterson fez? Ele fez uma versão dos textos, esse existe em inglês, de Message, e a mensagem em português. Só que numa linguagem, ele tentou traduzir, fazer com que a gente tenha a mesma sensação que os ouvintes originais tiveram ouvindo esses textos. E ele escolhe muito bem as palavras. Deixa eu ler o trechinho de Jó. Vou ler Jó 41 para vocês, mas não precisa acompanhar com o seu texto. Se você puder e não dormir, pode fechar os olhos, tá? Mas se você for dormir, fica com os olhos abertos, mas só ouça. Você seria capaz de pescar com um anzol o Leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia laçá-lo com uma corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você com doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se faz com um peixinho dourado? Faria dele um mascote das suas crianças? Você poria o Leviatã à venda no mercado, determinaria um preço aos seus compradores? Você o furaria com arpões, com alfinetes numa almofada ou fincaria lanças de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar a história. Que chance você teria com uma criatura dessas? Com um olhar ele mataria você. Se você não aguenta olhar para ele por ser assustador, como espera se manter diante de mim? Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. O que o Eugene Peterson fez foi transformar a linguagem para que a gente entenda o nível de argumentação que está sendo colocado aqui. Com uma linguagem nossa, com uma linguagem moderna, né? Então, essa tradução é uma delícia. Vou ler mais um trechinho porque é maravilhoso, né? Mas tenho ainda o que dizer sobre o Leviatã, o monstro do mar, de seu enorme tamanho, de sua bela forma. Quem sonharia em furar aquela pele forte, ou pôr freios naquelas mandíbulas? Quem ousaria chegar perto da sua boca cheia de dentes super afiados? Uma fileira de escudos forma seu dorso, fortemente ligados entre si. É o seu orgulho. É invencível, nada pode reduzir a sua soberba. Nada pode atravessar sua pele tão grossa e resistente, simplesmente impenetrável. Ele ronca e o mundo se incendeia, ele pisca e o dia amanhece. Estalos de fogo saem da sua boca, um monte de fagulhas de fogo estala. Fumaça sai das suas narinas como o vapor de uma caldeira. Ele espirra e começa um incêndio. Chamas de fogo saltam de sua boca. Sua força é tanta que amedronta. Encontrar-se com ele é brincar com a morte. Vigoroso e ágil, é rígido por todos os lados, duro como uma rocha, invulnerável. Até os poderosos correm e se escondem quando ele aparece. Encolhem-se de medo diante do violento agitar da cauda. Dardos são inofensivos na sua pele, e os arpões batem e voltam sem fazer um arranhão. Barras de ferro são como cortinas para ele. Armas de bronze sem comentários. As flechas nem mesmo fazem piscar. Os dardos não têm diferença dos pingos de chuva. Um machado parece lasca de graveto para ele.
A ponta da lança ele leva na brincadeira. Sua barriga é tão forte que parece blindada e quando anda deixa marcas profundas na terra. Ele agita as profundezas das águas do oceano como se agitam as águas com fervura. Deixa um rastro luminoso que se estica atrás dele. Parece até longas barbas das profundezas do oceano. Não há nada nesse mundo como ele. Nenhuma grama de medo reside naquela criatura. Ele domina os grandes e poderosos. É o rei do oceano, o rei das profundezas. Agora me diga, isso aqui é melhor que Game of Thrones, né? Você ouve um negócio desse e você imagina aquele monstro. Você consegue desenhar ele. Se eu desse uma folha para você, você ia conseguir desenhar o que você ouviu. Porque você visualiza, é isso, os sapienciais, eles trazem a realidade, eles trazem o mundo como uma tela de cinema na sua frente, para que você visualize as figuras. Então veja que toda essa construção do livro de Jó tem um propósito. Mas qual é o propósito? Aonde que esse texto foi feito e para que ele foi feito dessa forma? Só para vocês saberem, esse texto foi composto por um poeta judeu na segunda geração do exílio, mais ou menos 575, antes da Era Comum. Isso significa que o contexto em que os judeus estavam era um contexto sem templo, o templo tinha sido destruído, eles buscavam uma reestruturação litúrgica em torno da sinagoga, a sinagoga foi criada nessa época, porque eles não tinham templo, eles tinham que criar uma maneira de se reunir, né? E cultuar e aprender um pouco. E eles estavam na Babilônia. Pense que eles estavam numa terra estranha, com a identidade quebrada, sofrendo extrema injustiça, e esse texto foi escrito para trazer à tona esses questionamentos. Por que é que estamos sofrendo dessa forma? Por que é que estamos dessa maneira, aonde estamos? É muito interessante que, se você ler desde o começo do livro de Jó, você vai ver que os 2 primeiros capítulos são diferentes, né? Aparece uma Assembleia Celestial e um Satã, uma figura chamada Satã, que chega diante de Deus e fala, você tá vendo como Jó, né? Deus fala, olha, Jó me serve. E daí ele diz, será que ele não se serve por uma razão? Porque você dá tudo para ele? Aí começa a trama da história, né? Só que uma curiosidade é que no Antigo Testamento não existe uma personificação do mal. Não existe o que nós entendemos por diabo. Satã aqui, a palavra hebraica Satã significa acusador, adversário. Ele representava um promotor, um fiscal, né? E essa Assembleia Celestial era muito comum nas culturas babilônicas, né? Na cultura persa, até mesmo na Acádia, né? Na Fenícia também. Então essas culturas todas têm essa figura. O antigo Israel não tinha uma personificação do mal. Não existe a figura do que nós entendemos de diabo no Antigo Testamento. E muitas pessoas usam o texto de Jó como representação do diabo, mas nós temos que tomar cuidado porque não é esse o objetivo do texto, né? O texto vai mostrar que a presença dele é apenas uma ferramenta literária para criar esse conto, criar essa narrativa. Jó não foi uma pessoa que existiu de fato. Essa é uma história que foi contada na Babilônia, tá? E que era contada nas culturas antigas. E veja que o objetivo da teologia oficial, né, dos religiosos da época, durante o exílio, era catequizar os camponeses para que eles tivessem a paciência de Jó e aceitassem tudo quietinhos. Assim, a gente percebe que se iniciou uma crise, né, existencial, porque os líderes do povo, os líderes religiosos, queriam que eles simplesmente aceitassem toda a injustiça calados. E a época em que essa história
é narrada, né, pode ser representada também em Neemias 5. O contexto de Neemias 5, que revela um conflito social. O povo pobre, a maior parte mulheres, porque os homens tinham sido mortos, começou a protestar fortemente contra os seus irmãos judeus. Depois você pode ler com calma Neemias 5. E o que nós lemos nos 40 capítulos que formam esse núcleo principal de Jó é como um eco do protesto dessas mulheres camponesas, que vão tentar reclamar e dizer por que está acontecendo isso. E é importante que, né, por causa desse discurso dos religiosos, de que eles tinham que aceitar tudo, aí começou-se a fortalecer uma crença de que a riqueza era sinal de bênção de Deus. E é o que nós chamamos de teologia da retribuição. E nessa teologia, segundo esse pensamento teológico, os mais puros eram as pessoas ricas. E os impuros e pobres e doentes eram os pecadores. Então, segundo essa teologia, se você é pobre, é porque você pecou. É interessante que essa teologia não morreu, né? A gente sabe que esse pensamento existe até hoje. E é uma teologia que existia na época do exílio. E isso começou a se fortalecer na época do exílio. Os 4 companheiros de Jó, eles representam esse pensamento teológico oficial em Israel, porque eles defendem a justiça de Deus, eles tentam defender Deus, que Deus está agindo certo e acabou, e que você tem que aguentar o sofrimento. Eles colocam a culpa em Jó por causa de todo o sofrimento. Então, eles representam essa teologia oficial, e Jó, ele representa exatamente essa periferia da pobreza, do luto, do abandono, das enfermidades, da humilhação. E nós vamos ver que esses companheiros de Jó, eles pretendem preservar a noção que eles tinham de Deus, da justiça de Deus a qualquer custo, inclusive perdendo o relacionamento com Jó. E o livro de Jó é, de fato, uma crítica a esse modo de fazer teologia. Essa teologia que desconhece a experiência humana. Essa teologia que quer defender Deus. É a teologia que diz que só o bom e fiel é que é rico. E esse método é desmascarado no livro. Os companheiros de Jó, eles julgam Jó a partir de uma teologia intelectual, dogmática, e que desconhece a condição humana e a realidade da dor. Então, o Jó, ele vai demonstrar a sua completa vulnerabilidade diante dessa situação. Ele é humano, por isso ele sofre. Todo ser humano sofre. Ninguém é feito de aço. E ele está completamente desapontado porque a teologia pregada pelos companheiros dele impede toda a ação solidária. Essa teologia faz com que a gente não se responsabilize pelo sofrimento do nosso irmão. Não é só porque eles não compreendem a dor de Jó, mas porque eles desejam permanecer confortáveis na sua fé. Eles não querem sair da zona de conforto, eles não querem sair da sua caixinha mental, da sua caixinha de crença, de dogma. Porque se eles pensarem diferente, eles vão ter que ser abertos à transformação e à mudança. Eu não vou dar spoiler, né? Que você pode ler o livro de Jó depois para saber como termina. O grande problema do final do livro de Jó, e existe o problema, é que o final do livro de Jó, o último capítulo, o finalzinho da história contradiz tudo o que foi escrito anteriormente. O finalzinho do livro coloca como se agora Jó vai receber em dobro. Como se ele precisasse receber em dobro para ser alguém justo e alguém no centro da vontade de Deus. Então, é possível perceber que a teologia oficial ainda influencia o próprio livro, o próprio final da história. Bom, vamos para os outros, né? Provérbios. Os provérbios nasceram do comportamento, da observação do dia a dia das pessoas. É como se fossem vários tijolos para construir a grande casa da sabedoria.
E é muito interessante que ele usa a palavra hebraica machal machal, né? Para provérbio. Sábio é aquele que consegue formular por meio de um machal, um provérbio, as experiências vividas por um grupo. Então, o sábio ele conseguia resumir a experiência vivida pelo grupo, pela sua comunidade, num machal, num tijolinho, num provérbio. Com os provérbios, se tenta sair do caos da vida, né? E assim como Deus trouxe ordem ao caos, através dos provérbios se constrói a ordem da vida, tá? E uma lição importante do livro de Provérbios é que não existe nada mais sagrado do que a vida. Essa teologia é espalhada em todo o livro, como uma chave de leitura, tá? Aí você vai ver nesse meio termo opostos como aquilo que é justo, aquilo que é injusto, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da morte, o caminho da vida. O temor de Deus sempre vai ser a teologia dos provérbios também. Outro ponto de extrema importância na teologia de provérbios é a questão do orgulho humano, que é colocado em xeque. Um outro livro do Sapiencial é Eclesiastes, ou Correlete. Correlete é a palavra hebraica e Eclesiastes é a palavra grega para aquele que preside uma assembleia, né? Então, é uma linguagem no hebraico rabínico, já é pós-exílico, tá? E ele vai tratar da inutilidade dos esforços humanos. É muito interessante porque é numa época de reconstrução. Então, ele vai trabalhar muito o que ele chama de vaidade. Se você leu Eclesiastes, você... Nossa, viajou, né? Porque, assim, o texto de Eclesiastes vai trabalhar muito com tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E a palavra hebraica para vaidade é revel. Revel que é um vapor. Que sabe quando está frio e você vê o ar saindo quando você respira? É esse vapor que sai quando está frio. Isso é revel, que é a vaidade, ou aquilo que é traduzido por vaidade. E veja que revel é o oposto do ruach, que é aquele fôlego que Deus sopra. Então, o fôlego de Deus, ele nos enche, nos impulsiona a ação. O revel é aquele vapor que sai de nós e que não serve para mais nada para nós. E quando ele diz tudo é revel, tudo é vapor, vai passar, isso aí não serve para mais nada. Ele vai trazer esse questionamento sobre o mundo não ser tão ordenado como pode parecer, né? O livro todo de Eclesiastes é um grande questionamento e que vai trazer essas questões todas à tona e ele vai trazer essa incerteza, esse questionamento constantemente no livro, tá? Vamos para Cantares. E esse livro, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? É muito semelhante ao livro de Esther por duas razões, tá? Primeiro, ele jamais menciona Deus. Tanto Esther quanto o Cântico dos Cânticos não mencionam Deus. É um livro muito interessante. E nenhum desses dois livros, nem Esther, nem Cântico dos Cânticos, se ocupa de temas considerados tradicionais, como, por exemplo, a Torá, as profecias ou a religião. E a gente precisa perceber, acima de tudo, no Cântico dos Cânticos, a alta consideração com relação ao amor e à sexualidade humana. Sim, temos um livro que fala de sexualidade na Bíblia. E o título, Cântico dos Cânticos, em hebraico, é uma fórmula superlativa que representa o mais belo dos cânticos. Em hebraico, não é só é um cântico, né, dos cânticos, não. Significa que ele é o mais belo de todos os cânticos. Salmos são cânticos, mas o próprio texto bíblico diz que o Cântico dos Cânticos é mais belo que todos os salmos. Então, vamos prestar atenção nele. Todo o livro é estruturado em poemas que tratam do amor entre o amado e a sua amada.
É um amor que é representado através da dedicação da vida, um para com o outro. Alguns elementos importantes nesse livro: a legitimidade do amor. No Cântico dos Cânticos, nós temos uma forma toda particular de amor para se expressar. Nesse livro, o amor ele não se encontra, atenção, não se encontra vinculado à união matrimonial, ao casamento, à convenção do casamento. Não. O amor aqui mostra uma relação em que aqueles que se amam se encontram escondidos, em lugares privados, ou no campo, longe de todos, sempre fugindo. Possivelmente eles se escondem porque a relação vivida não é aceita socialmente pelas demais pessoas. Mas o amor que eles demonstram entre si é um amor que legitima a si mesmo. A relação entre sexualidade e ternura é outro elemento. Cada gesto na relação entre eles acontece a partir da ternura. Ambos, eles se enxergam com potencialidade. Imagine, se você tem alguém que você ama, e agora eu estou falando de amor sexual, tá? O amor que envolve a sexualidade, você vai ver potencial naquela pessoa. Você não vai querer exercer poder sobre ela. E é isso que acontece na relação de cantares, de Cântico dos Cânticos. Porque essa relação de amor, não há relação de poder entre eles, não há relação de domínio entre eles. Juntos eles fazem o caminho e são conhecedores, e que se eles não vivem a vida do outro, esse caminho vai ser pela metade. Então eles promovem um ao outro. A valorização da mulher é muito interessante nesse livro, que se destaca mais do que os outros. A mulher aparece nesse livro como uma pessoa independente, isso é raro nos livros, né? Numa sociedade patriarcal. E para encontrar a pessoa amada, ela enfrenta sentinelas da cidade, enfrenta uma rival que a persegue, enfrenta os irmãos que querem protegê-la dessa relação. Então, dessa forma, o livro reafirma a dignidade da mulher, considerando-a como alguém que possui autonomia. Como ninguém mais a considera. Mas ela, o livro, todo esse texto, toda a narrativa, toda a poesia, vai considerá-la autônoma, e não como aquela que exerce o papel tradicional e reduzido de mãe, porque esse papel não aparece para ela. É muito interessante. Ele compreende o amor erótico sexual como um caminho pelo qual é possível retornar ao paraíso. Podemos ver que o jardim, no contexto de Cântico dos Cânticos, não representa apenas uma metáfora para a mulher, o jardim onde o homem vai entrar, vocês já entenderam, né? Mas também designa o lugar onde os amantes encontram um ao outro e experienciam esse amor. É o lugar de encontro. E quando eu falo jardim é o lugar de encontro, o que vem na sua cabeça? Jardim. O Éden. E é interessante que, depois vocês podem conferir, né? Gênesis 3:16, por exemplo, é um versículo que fala das consequências do pecado para a mulher. Que ela iria desejar o seu marido e esse desejo ia fazer com que ele a dominasse. Isso é Gênesis 3:16. Mas se você ler Cântico dos Cânticos 7:11, vai dizer exatamente o contrário. Vai dizer que ele a deseja e ela o deseja. E que o desejo de um ao outro é recíproco. Então, o que acontece é a anulação dessa desigualdade que havia em Gênesis. Então, com isso, é desautorizada essa maldição de Gênesis. O amor é experimentado como um retorno ao paraíso. O paraíso agora reordenado por mãos femininas. Então, a protagonista de Cântico dos Cânticos é uma mulher. E é muito interessante que é pela boca, pela voz, pela ação da mulher é que tudo se desenvolve. E é muito legal porque esse livro traz legitimidade à voz da mulher como uma fonte de compreensão religiosa. E a partir do momento em que nós lemos esses poemas, nós começamos a valorizar e admirar todos os corpos. Tá? Então, é uma crítica à antropologia e doutrina da sexualidade patriarcal, porque nós
a partir da leitura, nós começamos a nos posicionar contra toda cultura que hostiliza o corpo e que hostiliza o amor. Nos demais livros, o casamento e o sexo são descritos como do ponto de vista social, né? O significado para as relações sociais, de herança, propriedade, descendência. Mas no Cântico dos Cânticos, o amor é visto, a relação, né? A união prioriza o amor, o caráter interpessoal. Tá? E traz uma visão equilibrada para os relacionamentos, trazendo dignidade pessoal a todos, independente do seu gênero. Tá? O livro de sabedoria é outro livro que vai é um outro contexto. Tá? O livro de sabedoria foi escrito, é o mais recente escrito, possivelmente escrito entre os anos 50 e 20 antes da Era Comum. Muito recente em relação aos demais, tá? Ele vai trazer já uma mistura entre o judaísmo pós-exílico e a cultura grega. Então, possivelmente, trechos dele foram escritos em grego. E é uma atualização da religião. E veja, se você lê Cântico dos Cânticos e em seguida Sabedoria, você vai ficar confuso. Por quê? Porque sabedoria vai trazer os dogmas do judaísmo patriarcal. Então, vai colocar a mulher lá embaixo, tá? Como um objeto, como uma propriedade. Então, você tem que cuidar com a leitura que você faz. Por quê? Saber o contexto em que ele está sendo escrito. Porque o livro de sabedoria vai trazer o reforço à religião judaica com uma influência já helenística, tá? Então, ele vai atualizar e reforçar os dogmas da religião. O autor do livro de sabedoria, ele vai buscar a justiça com base na memória do Êxodo. Ele vai resgatar a história do Êxodo, você vai ler ele trabalhando essa memória para que haja um fortalecimento de como ele vive, né? Eclesiástico, e eu acho que é o último livro, já estou quase terminando, é um livro muito semelhante, que foi escrito um pouquinho antes da Sabedoria, que foi escrito em 180, antes da Era Cristã. E deixa eu dizer uma coisa, Eclesiástico é o único livro que se tem certeza de quem é o autor. Todos os outros livros do Antigo Testamento não há certeza da autoria. Isso de acordo com as pesquisas. Mas o Eclesiástico foi escrito por um homem chamado Jesus, filho de Sirac. Por isso é Ben Sirac. Ben Sirac é filho de Sirac. O Ben é filho, né? E por isso o livro é chamado também de Sirácida, porque é do filho do Ben Sirac. É filho do Sirac, né? É do Ben Sirac. Então, esse livro vai demonstrar a devoção pelo templo, pelo sacerdócio, pelo culto. Veja que como ele é muito próximo do livro de sabedoria, esses dois livros vão ter figuras semelhantes. Vão buscar na tradição, vão buscar nas memórias do Êxodo, vão buscar a identidade e a concepção de Deus, vão trazer o fascínio ou o amor pelas questões religiosas, para decidir o que assimilar e o que rejeitar nas outras culturas. Porque não é tudo jogado fora. Não. Se você estudar os livros sapienciais em detalhes, você vai ver mitologia babilônica, mitologia cananeia, mitologia egípcia, mitologia persa, mitologia grega. Todos esses livros têm semelhanças com a literatura de todos esses povos. Existem histórias que são plágio, de fato, plágio de mitos de outros povos que estão nos textos bíblicos. Então, o que esses autores fazem? Eles usam essas figuras das culturas estrangeiras para mostrar que a sabedoria e Deus não está preso à nossa forma de espiritualidade. A sabedoria ela é encontrada no temor de Deus, e Deus está em todo lugar. Deus não está preso aos nossos dogmas, Deus não está preso à nossa cultura.
E por isso nós podemos encontrá-lo e viver uma vida de libertação aonde estivermos. E essa confiança, essa entrega em Deus, vai nos fazer amá-lo cada vez mais, sem medo do diferente, sem medo de encontrar outras pessoas que creem e pensam diferente de nós. Eu amo o livro de Provérbios porque lembra que eu falei que tudo é concreto no hebraico? Que as coisas não são abstratas, né? Que aquela palavra que a gente traduz alma é garganta, né? Concreto, é algo que você pode pegar. Então, as principais figuras importantes, as protagonistas do livro de Provérbios são mulheres. A sabedoria é uma mulher. A tolice é uma mulher. São mulheres ali no livro. Você vai ver, a sabedoria fica batendo na porta, fica chamando nas ruas, nas praças, fazendo apelo nas praças. Então, por isso ela aparece em letra maiúscula, porque é representada a Sofia, né? A Santa Sofia, sabedoria. Então, ela foi, na verdade, divinizada, né? A sabedoria é a Sofia, é uma personalidade, é uma figura. Então, tá em letra maiúscula, porque realmente faz parte da tradição, né? A sabedoria Sofia também era uma deusa da antiguidade e que fazia parte dos cultos no antigo Israel. Então, é muito interessante porque quando a gente lê o texto e está em letra maiúscula, né? Por quê? Porque é uma personalidade, a sabedoria é uma mulher que tenta fazer apelo para que você se renda a ela e não se renda à tolice.